Jó capítulo 14, versos 7, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Amém. Este texto, ele nos mostra uma comparação que Jó faz em relação à condição do homem e à condição da árvore, da natureza. O título deste capítulo é apresentado da seguinte maneira: Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. Jó mostra aqui neste capítulo, depois de tanto sofrer, os irmãos conhecem a história de Jó. Em um dia só ele perdeu quase tudo. Ele passou, registrado na Bíblia, a maior provação depois de Jesus. Entendo ser a de Jó. Tanto sofrimento, tanta dor, não somente dor física, por causa da sua enfermidade física, mas também dor emocional, moral, enfim, Jó passou por problemas que todos nós aqui jamais passaremos, creio eu, porque a situação dele é apresentada na Bíblia como o ápice do sofrimento do homem. E depois de passar por tudo isso, Jó conversa com Deus, Jó ora, fala com o Senhor, e no capítulo 14, ele diz que o homem nascido da mulher é de bem poucos dias, ou seja, brevidade de dias. A vida passa rapidamente. Tiago também fala disso, né? Sobre a fragilidade da vida humana, tudo passa rápido. De repente a gente vê que pessoas que estavam ontem conosco já não estão mais, e parece que tudo vai embora muito rápido. Assim é a vida humana também. E ele diz no versículo de número 2, do capítulo 14, sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. Se referindo aqui à vida humana, que é cheia de inquietude, cheia de problemas, é breve, sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Ele começa a questionar o porquê, a razão daquele sofrimento que ele estava enfrentando, e fazer essa comparação da brevidade da vida humana, a miséria da vida humana, usando a si mesmo como exemplo dessa situação. E ele diz, no versículo 7, onde nós lemos com os irmãos, que até para a árvore há esperança, até para a natureza há esperança. Ele usa aqui o exemplo da árvore, dizendo que se ela for cortada, ela pode ainda se renovar, e não cessarão os seus renovos. Se a sua raiz se envelhecer na terra, diz aqui o texto, e morrer o seu tronco no pó, aí ele diz, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ele mostra que, ao mesmo tempo que o homem é tão frágil, a vida humana é tão breve, ele dá aqui um relance de esperança, quando ele faz a comparação, mostrando que a árvore, mesmo depois de cortada, ainda pode tornar a viver, ainda pode tornar a dar frutos. Ao mesmo tempo que ele coloca o seu sofrimento, a sua vida, como uma vida miserável, uma vida breve, uma vida que, diante daquilo que ele estava vivendo,
parecia não ter tanto valor para Deus, porque ele questiona Deus diante do seu sofrimento, da sua angústia, o porquê Deus estava agindo daquela maneira com ele, e dizendo: olha, eu estou dessa forma, e até para a árvore a esperança, até para a natureza a esperança. E quando ele cita isso, embora nas palavras de Jó, aqui há um pouquinho de reclamação, de indignação em relação à sua situação, sem saber, sem perceber, ele é usado por Deus para escrever essas palavras, para nos ensinar que, por pior que seja a situação do homem, por pior que seja a situação da humanidade, ainda há esperança quando este homem, ele está com o desejo de se voltar para Deus. Ele usa aqui a árvore, e podemos comparar o homem a esta árvore. Ele faz essa comparação em outros textos. Salomão também faz esse tipo de comparação, e ele usa a água como um meio, um instrumento através do qual esta árvore tornará a ter vida, esta árvore tornará a dar frutos, folhas, frutos, tornará a brotar e dar ramos, como diz aqui o versículo 9. Então a árvore, compare esta árvore como se fosse o homem que perde na sua vida algumas coisas, alguns bens, alguns valores, tanto no sentido monetário, como no sentido emocional, espiritual, moral. Porém, se este homem que foi cortado, esta árvore que foi cortada, ela sentiu o cheiro das águas, ela for alimentada pelas águas, ela voltará a dar vida, ela voltará a dar frutos, ela voltará a dar os seus ramos. E pensando nesse texto, nesta verdade que Jó aqui escreve, eu fiquei meditando comigo hoje à tarde e agora ainda durante o culto, pensando, ouvindo os louvores aqui que foram entoados, e alguns deles falaram sobre essa esperança, sobre o Espírito de Deus. E eu quero transmitir aos irmãos esta palavra simples e objetiva ao vosso coração, que não importa o que aconteceu, não importa onde está o seu problema ou como está a sua situação, o importante é que nós estamos sentindo ainda o cheiro das águas. Nós ainda podemos desfrutar não somente do cheiro das águas, mas da própria água, que a Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quando olhamos para o Salmo 1, versículo 3, a gente vê ali a vida do justo. A Bíblia diz que o justo, ele vai dar fruto na estação certa, as folhas não caem, tudo que ele faz prospera, porque ele está junto ao ribeiro de águas. E todas as vezes, ou quase todas as vezes que a Bíblia fala de água, ela está falando da presença do Espírito de Deus, da vida divina na vida humana. Quase todas as vezes que a Bíblia menciona água, rio, mares, fontes, a Bíblia está querendo mostrar para nós que quando o Espírito Santo, que é esta água, Jesus mesmo falou, né? Quem beber desta água nunca mais sede terá. Ele falou para a mulher samaritana. E quando nós desfrutamos desta água, desfrutamos pelo menos do cheiro destas águas, nós recebemos vida, nós recebemos esperança, nós recebemos renovo. E Jó diz aqui, olha, a árvore pode estar no chão, cortada, seca, mas ao cheiro das águas, ela vai brotar novamente, ela vai voltar a ter vida.
E eu quero compartilhar convosco algumas coisas que eventualmente perdemos durante a nossa caminhada e que hoje, nesta noite, neste culto, o Espírito Santo, que é este rio de Deus que flui, que corre em nossas vidas, ele pode voltar a dar para você aquilo que você perdeu, ele pode restaurar aquilo que foi destruído, ele pode reconstruir aquilo que foi jogado no chão. Ele é o Deus de restauração, ele é o Deus que traz de volta, ressuscita os nossos sonhos, como tem um hino aqui que os irmãos cantam. Ele é um Deus que traz de volta a saúde que perdemos, ele é um Deus que traz de volta a alegria que se foi embora, e esta água está aqui nesta noite. E talvez alguém tenha perdido na sua vida os sonhos, os projetos, os planos que você elaborou para a sua vida. E eu convido você para que leia comigo lá em Lucas, no capítulo de número 22, veremos aqui um homem que por um momento perdeu os seus sonhos, os seus planos, mas ele estava perto desta água, ele estava junto desta fonte inesgotável que nos dá vida. Em Lucas capítulo de número 22, leamos a partir do versículo 47, quando Jesus é preso, está para ser julgado, condenado e crucificado, mas durante a prisão, diz a Bíblia, Lucas 22 e 47, estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Este discípulo que feriu o servo do sumo sacerdote, quando Jesus está para ser preso, foi Pedro. Jesus manda Pedro guardar a espada, não agir daquela maneira, mas o que me chama a atenção aqui é que Pedro feriu o servo do sumo sacerdote. Este servo do sumo sacerdote, ele tinha todas as condições de se tornar um sumo sacerdote, de crescer na carreira sacerdotal. Com certeza todos os servos dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, eles tinham como alvo chegar lá ao topo do ofício sacerdotal, ser também um sumo sacerdote. Porém, a Bíblia registra que para ser sumo sacerdote, ou para ser sacerdote também, o homem tinha que ser perfeito. Não podia ser alguém que faltava uma parte do corpo. Tinha que ser um homem perfeito fisicamente. E agora vem Pedro e fere este sumo, ou servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Quando Pedro faz isso, Pedro está jogando no chão todos os sonhos e projetos deste servo, de ser um sumo sacerdote. Naquele momento, está sendo finalizado na vida dele o plano de crescimento na sua carreira sacerdotal, porque agora ele não é mais perfeito. Ele perdeu a orelha direita, ele foi ferido na orelha direita, mas a Bíblia nos mostra que Jesus curou este homem, colocou a orelha no lugar. Jesus restaurou a condição deste homem. Olha o que diz o versículo 51. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o restaurou, o curou. O que a gente aprende aqui? É que alguém que estava agora sem sonhos, sem projetos, viu seus planos serem prejudicados por causa da fúria de Pedro, mas este alguém agora recebe de Jesus a cura. Quando Jesus cura e coloca a orelha no lugar,
Jesus está dizendo para ele: os sonhos não terminaram, os projetos não acabaram, continue na sua caminhada. Você foi ferido, você perdeu a sua orelha, mas você está perto de mim, eu estou te curando, eu estou restaurando os seus sonhos, eu estou restaurando os projetos que você tem. E usando esse exemplo, eu quero aqui aplicar aos irmãos que me ouvem, que participam deste culto aqui no templo, que assistem pela internet. Há muitos sonhos que se foram, há muitos projetos que foram abortados. E por que não dizer, neste momento de crise, ainda mais, pessoas que estão desesperadas, porque estão vendo que todos os planos, todos os projetos que foram feitos, elaborados para o ano de 2020, para 2021, parece que tudo está escapando pelos vãos dos dedos, parece que tudo está indo embora, como uma folha seca que o vento leva. Mas o Senhor lhe traz aqui nesta noite, para ouvir esta palavra. Pode ser que a árvore foi cortada, pode ser que tudo esteja seco, até na raiz, mas aqui há cheiro de água. Esta água simboliza o Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo está, tem vida, tem cura, tem restauração. Quem crê nesta verdade, levante uma das suas mãos e glorifique ao Senhor. Ao cheiro das águas, ainda brotará. Aleluia. Jesus restaurou o sonho deste homem, o servo do sumo sacerdote. Mas talvez alguém tenha perdido também alguma coisa relacionada à comunhão com Deus por causa do pecado. O pecado, ele nos separa de Deus. O pecado cria uma barreira entre o homem e Deus, entre a criatura e o Criador. E quando eu vou para a Bíblia, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, abra comigo a sua Bíblia e veja no capítulo 8 que diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Estamos diante de um texto que uma mulher é acusada por ter sido pega no ato de adultério. Os irmãos conhecem muito bem a história. E agora, segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada e morta. E ela é levada até Jesus pelos escribas e fariseus. E aqueles homens tinham sangue nos olhos. Aqueles homens representam aquelas pessoas que não têm misericórdia. Aquelas pessoas que, quando o irmão cai, ele não estende as mãos para levantá-lo, mas ele é alguém que tem prazer na queda do seu irmão.
Infelizmente, há pessoas assim, que até em nome de Deus, até mesmo em nome da religião, porque aqui eles estavam em nome da religião, eles usaram o nome de Moisés, eles usaram a lei, e até em nome de Deus, em nome da religião, alguns quando olham e veem que outro caiu, eles querem mais que a pessoa morra. Infelizmente, é doído falar isso, mas é necessário falar. Aqueles dos quais esperamos mais misericórdia, às vezes o que se vê são apenas julgamentos. Às vezes, daqueles que esperamos mais bondade e amor, o que se vê é a crucificação, é alguém querendo terminar de derrubar alguém que está a cair, é alguém querendo terminar de matar alguém que está ali agonizando espiritualmente, porque caiu sim, porque falhou, porque pecou. Mas vale lembrar que esta árvore que foi cortada, que esta mulher, que agora havia sido pega no ato de adultério, ela foi levada, não foi diante de Pedro, não foi diante de Tiago, de João, ela foi levada diante daquele que é a fonte de misericórdia. Ela foi levada diante daquele que é a fonte inesgotável de amor, de bondade. E eu me dirijo a você agora, querido irmão, querida irmã, que quem sabe sofreu um acidente durante a sua caminhada cristã. A palavra é esta: Jesus ainda te ama. Jesus ainda diz para você: há esperança. Aleluia. Há poucos dias eu ouvi alguém dizendo de determinada pessoa que estava querendo vir ao culto, se mudou para cá, estava querendo vir ao culto, mas tinha algumas dificuldades para vir ao culto, porque em determinada denominação que ele congregava, ele teve um problema, um deslize, e lá o condenaram. Disseram para ele que o pecado que ele cometeu era pecado de morte, e para ele não tinha mais jeito, não tinha mais solução. E eu disse para aquele irmão: manda ele vir aqui, porque o Jesus que eu conheço, ele dá jeito em tudo. Quem serve a esse Jesus que dá jeito em tudo? Aleluia. Basta o homem se arrepender, basta o homem buscar o Senhor. E esta mulher agora que estava para ser morta, apedrejada e morta, Jesus diz: quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. E a Bíblia diz que começaram a ir embora todos, desde o mais velho até o mais novo. Todo mundo foi embora, e ficou só a mulher e Jesus. Ficou só a mulher e a fonte da vida, a fonte inesgotável de amor, de bondade, de misericórdia. E Jesus olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Todos foram embora, ninguém quis te condenar. Aí Jesus diz para ela: olha, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Eu fico imaginando essa cena, quando essa mulher sai da presença de Jesus, ou melhor, quando ela chega na presença de Jesus, com certeza apavorada, já pensando na primeira pedra que iria atingi-la, pensando no sofrimento, na dor, na vergonha, na morte, pensando só o pior. Mas agora a mulher sai da presença de Jesus. O texto não diz, mas eu posso imaginar que ela saiu correndo, saltando de alegria. Aleluia. Quem sabe ela encontrou com alguém na rua e alguém disse: mas você não é aquela mulher que ia ser apedrejada e morta? A resposta foi: sim, era eu mesmo, mas eu encontrei com Jesus. Eu encontrei com esta fonte de água que vem direto do trono de Deus, e onde passa esta água, há perdão, há misericórdia, há restauração, há bondade. Aleluia. E esta água está aqui. Quem está sentindo o cheiro dela? Por alguns segundos, levante as suas mãos, se você puder, e adore a esse Jesus. Adore ao Espírito Santo que está neste lugar.
árvores que foram cortadas serão restauradas. Alguém que entrou aqui, quem sabe pensando, não há mais jeito, não há mais esperança. Alguém que me assiste, quem sabe está dizendo, para mim não tem mais jeito. Mas eu venho lhe dizer, há esperança para a árvore que foi cortada. Há esperança, o Espírito de Deus está neste lugar. Sinta o rio de Deus passar por aí. Aleluia! Aleluia! Quem sabe alguém, por causa do pecado também, perdeu a alegria. Vem para o culto, mas já não sente mais a presença do Senhor. No dia a dia, já não desfruta mais da alegria. Mas faça a oração do salmista Davi, no Salmo 51, quando ele diz: torna a dar-me a alegria da salvação. Aleluia. Davi pecou feio, né? Adulterou, mandou matar, pecado grave, mas quando ele é confrontado pelo profeta Natã, logo ele cai em si, ele pede perdão pelos seus pecados, e ele depois escreve o Salmo 51, pedindo: Senhor, renova em mim um espírito reto, torna a dar a alegria da salvação, me purifica. E quando ele vai pedindo isso, no mundo espiritual, esse cheiro da água vai invadindo a vida de Davi, e vai perdoando, vai restaurando, vai libertando, vai dando a ele uma nova perspectiva de vida. Estamos vivendo dias que os sonhos, as perspectivas são piores possíveis, mas para a igreja há esperança. Para o crente há esperança. Espiritualmente, pode ser que tenha muitas árvores caídas, muitas árvores que alguém está olhando e dizendo: esse não canta mais, esse não prega mais, esse não toca mais seu instrumento, para ele não há mais esperança. Mas eu te digo nesta noite, pelo Espírito de Deus, a água, a fonte de água da vida não secou. Aleluia! A fonte da água da vida não secou. Ainda jorra amor, ainda jorra misericórdia, ainda está fluindo graça, poder e unção. Recebe esta água nesta noite. Aleluia! Lá no Nordeste, onde está a nossa congregação, no Nordeste de forma geral, mas lá na Bahia, naquela região seca, onde está a nossa congregação, os irmãos sabem, quem já foi lá em período de seca, a paisagem é tão feinha, né? Eu já fui lá no período de seca e vi como fica feia a paisagem do lugar. Mas depois eu voltei num período que havia chovido, parecia outro lugar. Estava tudo verdinho, tudo com vida. O ano passado, que teve uma estiagem, um período grande sem chuva, o irmão Dair mandava para a gente alguns pedidos de oração. Ora por nós, pastor, faz tanto tempo que não chove. Aí, de repente, parece que em dezembro começou a chover, choveu 8 dias seguidos, e ele mandou um vídeo daquela água descendo, né? Os rios, o leito do rio enchendo de novo, e depois ele mandou as fotos, estava tudo verdinho, tudo alegre. Quem sabe alguém está aqui hoje com esta paisagem seca, você não sente vontade nem de dar glória a Deus, nem de aleluia, você não fala em línguas estranhas há muito tempo, você não canta mais com aquela empolgação, você não ora mais com aquela empolgação, parece que tudo está travado, tudo está devagar na sua vida espiritual, mas o Senhor te trouxe aqui hoje para você receber um pouquinho desta água. Toma desta água, se coloque em pé em nome de Jesus agora, toma desta água. O grupo de louvor vai preparar aqui um hino, e durante este hino nós vamos orar. Os obreiros que estão aqui vão virar aí para a igreja e vão impor as mãos de longe, né?
levantar as mãos e abençoar o povo de Deus. E você vai sair daqui hoje renovado. Você vai sair daqui hoje curado. Se há alguém que precisa desta água cristalina, não pode vir na frente, a gente não pode chamá-lo aqui, mas se você quiser, dê um passo ali para o corredor, fica no corredor ou ali, ou os corredores laterais, e os irmãos vão levantar as mãos e abençoar a sua vida, e você sairá daqui renovado. Pelos olhos da fé eu vejo esta água sendo derramada aqui neste lugar. Aleluia. Podemos falar como Geazi falou para Elias: olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. O profeta que tinha visão de Deus, ele já disse: corre lá, porque está vindo uma abundante chuva. Esta pequena nuvem está sobre a igreja nesta noite. Não se contente em ficar como uma árvore cortada. Não se contente em ficar como uma raiz seca, como um galho seco, uma folha seca. Mas nesta noite, o cheiro das águas, ele vai invadir o seu ser, e você sairá daqui novamente dando fruto para a obra de Deus. Enquanto o grupo canta, você vai orando e recebendo a oração dos obreiros. Os presbíteros, pastores, virem para lá, por gentileza, agora, e levante as mãos para abençoar a igreja. A gente tem que se adaptar, né? Não dá para vir aqui na frente, não dá para impor as mãos, mas levante as mãos e pela fé, vamos declarar agora um momento de renovo espiritual, um momento de restauração, um momento de cura. Aleluia! Um momento que Deus vai restaurar os seus sonhos, os seus planos. Um momento que Deus vai operar o milagre da ressurreição. Aquilo que está morto voltará à vida. Adoremos ao Senhor. Aleluia. Receba um milagre na sua vida. Certo dia Jesus disse assim, lá em João capítulo 7 e o versículo 37: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Esse mesmo Jesus está aqui nesta noite. Beba desta água. Estamos finalizando o culto, mas eu te convido a beber desta água. Não saia daqui da maneira que você entrou. Saia daqui renovado. Saia daqui mais crente. Saia daqui com mais vigor. Beba, água é vida. Água é vida. Água é saúde espiritual. E mais ainda, quem bebe desta água, diz a Bíblia, que rios de água viva correrão. Sabe o que vai acontecer? Os rios correrão do seu interior, do seu ventre. Ou seja, você vai sair deste culto e vai chegar lá na sua casa, aonde há tristeza, aonde há enfermidade, onde há morte, onde há desânimo, onde há fracasso. Você vai chegar e vai levar esta água viva. Eu profetizo que lá na sua casa as coisas vão começar a mudar. Aleluia! Lá no seu trabalho as coisas vão mudar, porque você está levando esta água. Esta água se chama Jesus. Esta água não é o H2O aqui que a gente toma, não é a água ungida de algum rio, não. Esta água é Jesus que está aí no seu coração. Receba esta água e leve esta água aí na sua casa. Receba esta água no seu coração. Você que ainda não é crente, aceite a Jesus como Salvador e receba esta água que vai mudar a sua vida, mudar a sua história.